Sejam muito bem-vindos a mais um podcast com um brigadeiro. Leve alegria, leve um brigadeiro com você. Hoje temos conosco como uma convidada a Amanda Garcês. Falei certo? Garcia. Garcia, de novo, gente. Eu tenho duas vezes. Perca de memória recente, eu tenho isso. A Amanda Garcia, seja bem-vinda. Ela é consultora de imagem aqui de São Paulo. Né, do interior de São Do Paulo. interior de São Paulo. Legal, seja bem-vinda. Obrigada. Alegria estar aqui com você. Ai, que bom, para nós também. Se apresente um pouquinho para o pessoal, a área que você trabalha, que hoje, né, talvez muitas pessoas ainda não conheçam o que é consultora de imagem. Então, eu estou na área faz mais ou menos 1 ano e meio, né? E a consultoria de imagem abrange toda a questão da imagem da pessoa, né? Além das cores, do estilo pessoal, caimento. Então, são várias coisas que dizem respeito à imagem. Só que a imagem sempre conecta com o interior. Legal. Então, a nossa formação, né, que eu recebi é humanizada. Então, ela é muito personalizada, né? A gente sempre olha de dentro para fora. Não é nada assim, um personagem que a gente monta, mas é algo realmente único. E a nossa imagem representa tudo isso. E na consultoria, eu pego na mão da cliente e levo realmente por esse caminho de autoconhecimento. Gente, que incrível! Olha, legal. Hoje o podcast vai ser incrível, hein, pessoal? Então, começa do interior. Sim, Então, a gente pode dizer que é um autoconhecimento, sim, que a pessoa vai ali se descobrir através da consultoria de imagem. exatamente. E como que é feito isso? Então, temos várias sessões, né, dentro da consultoria. Sempre eu começo com um questionário, para eu saber um pouco sobre a cliente, né, os gostos pessoais, a rotina, porque a gente também sempre tem que se instalar na nossa realidade, né? Às vezes a gente acha que, o outro se veste bem, mas a realidade dele dá para usar um salto. Não tem como colocar a mesma coisa. Exatamente. Tipo assim, isso é pra todos. Não, Isso. cada um é único, Isso. então vai ser pessoal mesmo. Exatamente, é muito pessoal. Até o estilo, ele é pessoal, né? Então, tudo começa com esse questionário de conhecimento, que a consultoria já começa aí. Tanto que muitas clientes falam, nossa, só no questionário eu já tive que olhar para dentro de mim, Refletir quem sou eu, refletir, porque o nosso exterior precisa comunicar o interior. Então, a gente faz todo esse processo. Daí tem a análise de coloração, que a gente encontra as cores, que também tem relação com a pessoa. E todas as outras sessões também passam por esse processo. Interessante isso, né, Amanda? Porque às vezes a gente vê uma coisa em alguém, aí a gente compra pra gente e não fica igual. Eu também, nossa, mas tava tão linda na minha amiga, naquela pessoa. O que acontece? É justamente essa identidade pessoal, né? Justamente. A identidade e o formato do corpo, às vezes algo técnico, digamos assim. Mas tem muita relação com a personalidade. E quem não entende nada, assim, por onde que a pessoa começa? Por onde começar, pelo básico, digamos assim, né? Se observando mais, pensando para comprar, não comprar por impulso, né? Às vezes a gente compra só promoção e vai, compra e não usa as peças, né? Então, acho que pensar para comprar e eliminar aquilo que você não usa também é um passo. Primeiro passo. Seria isso. Isso é assim, dar uma organizada ali no seu guarda-roupa. Tira, vê o que Faz você até bem, né? faz bem. Doar naquelas roupas que você não usa. Exatamente. Imagina. Então, a gente pode dizer que trabalhar isso na nossa vida, com certeza vai impactar também no nosso dia a dia. Sim. Seja no meu trabalho, no meu bem-estar, com certeza, né? Que é ruim quando a gente quer ir para um lugar, não vou porque não tem uma roupa ideal para aquele ambiente. Acredito que muitas pessoas e mulheres em casa devem passar por isso, né? Com certeza. Talvez você já tenha recebido relatos, assim, Sim. da pessoa, eu não tô feliz com o meu guarda-roupa, mas às vezes ela tem roupa até que talvez cairia bem, só não sabe Como usar, como que fala, fazer combinações, multiplicar os looks, né? Isso deve ser bem interessante. Sim, é muito legal. Isso eu tô precisando. Isso é muito bom. Sim. E como que começou isso, assim, na sua vida? Que você encontrou e quero trabalhar com isso? Você sempre gostou disso ou foi algum determinado tempo na sua história? Então, assim, eu sempre tive uma preocupação, só que assim,
rasa, digamos assim, de sempre pensar, às vezes, no que vai usar para não andar de qualquer jeito. Mas sempre fui muito básica, então, assim, sempre usei o jeans com a blusinha, o tênis, sempre, toda a vida. E nunca achei que a imagem importava tanto, né? Até que chegou uma fase, depois que eu casei, todo mundo sempre falava antes, nossa, você aparenta ter menos idade. Sempre foi essa coisa, né? Que Isso é sempre bom, né? falavam. É bom, só que assim, era muito jovenzinha que achavam que eu era muito mais jovem. Eu falei, nossa, agora eu casei, né? Agora eu sou uma dona de casa, tenho um esposo, vou construir minha Transparecer família. maturidade, né? Exato, assim, é uma outra fase, né, da vida da gente. E a gente sempre fala que quando muda algo na nossa vida, cidade, país, maternidade, o nosso estilo pessoal muda. Eu tenho muitos relatos de mães que sentem isso, eu não me encontro mais as minhas roupas, porque o seu estado de vida mudou. E eu senti isso no casamento, mesmo sem ter consciência, né? Eu não tinha consciência, mas eu sabia que algo precisava ser ajustado à minha Parece algo realidade. automático, né? Automático, é muito engraçado. E daí tudo começou. Daí eu tinha um brechó online, na época eu trabalhava, tive um brechó por 1 ano, e foi bem na pandemia, quase abri a loja física, e daí eu comecei essa preocupação com roupa, de observar tecido, de observar textura, tudo mais. Daí eu comecei no Instagram, né, que tive que divulgar o brechó e tudo mais. Daí eu me encontrei com a questão da beleza, como algo que importa, mas algo muito mais do que a gente imagina. Vai além, né? Que vai além do físico, né? E daí eu falei, nossa, é isso. Eu fiquei apaixonada, né? Daí eu vi a consultoria de imagem e vi que tudo isso podia me transformar, né? Começou realmente em mim mesmo, porque eu fui ajustando muitos detalhes, ajustando muitas coisas, e eu pude perceber que trazia um grande resultado, né? Você se encontrar na sua imagem pessoal. E eu falei, não, isso não pode ficar só em mim, eu preciso levar isso para os outros, sabe? pessoas. Daí eu me encontrei. Nossa, daí eu comecei a fazer o curso do Casal Casagrande, né? Que é o método humanizado mesmo. E Ai, fiquei que legal. encantada. Acompanho encantada. Você acompanha? Ai, eles são Sim. demais. Daí foi por eles que eu me formei. Sim, bacana. Daí eu fiz a formação, tudo de Parece ser consultoria. É incrível. E é uma formação contínua, assim, sabe? Não... Sempre tem novas aulas. E a beleza, ela envolve muito filosofia, Sim. né? Acho que seria muito bacana para o pessoal que está nos acompanhando, né? Entender um pouco disso, né? Tem uma frase que diz, né? A beleza salvará o mundo. E hoje as pessoas relativizam muito o que é belo e não tem como relativizar porque está ligado à verdade. Sim. E a verdade, ela não é relativa, ela é o que ela é. Exato. Se tudo é bonito, nada é bonito. Então, acho que é interessante pro pessoal de casa entender o que compõe a beleza. Né? Eu sei que ela tem uma composição, Sim. pra pessoa saber diferenciar ali. Porque eu acho que provavelmente você vai citar a harmonia como importante, né? Sim, a harmonia é um dos tripés da beleza, né? A integridade, a beleza, a ordem, a bondade, né? Tudo está interligado, que nem você falou. A beleza está ligada com a verdade. São Tomás nos ensina isso, né? Que a beleza, a bondade e a verdade são uma só, né? Então, quando a gente fala de beleza, não tem como relativizar, porque ela está na verdade. Então, algo é belo ou não é, né? Não depende exatamente da minha opinião, que depende da nossa opinião ou gosto pessoal, né? Aí tá a diferença. Mas a beleza, ela simplesmente é, né? E a harmonia é um dos pontos também. A própria integridade também é o outro ponto que... O que acontece? Não adianta eu só arrumar o meu físico e o meu comportamento ser outro, totalmente oposto. Então, eu não tive integridade, né? Não tive a harmonia, não tive a consonância com todos os elementos. Então, a beleza vai muito além de só ajustar o físico, mas também é possível mudar de fora para dentro, né? É um caminho possível. Eu acho que as pessoas lá em casa já devem estar refletindo, que estão assistindo, vendo que é muito além do que a gente acha que é só aquela palavra, né? Verdade. Não se reduz na palavra, né? Verdade. Se reduz na vida mesmo. É muito legal isso que você fala, né? Do interior para o exterior. Porque é a integridade mesmo. Se você começa a se arrumar mais elegante, mas você não tem um comportamento que una isso, né? Condiz, você perde toda a elegância, não é verdade? Ou o palavreado, você tem um linguajar muito impróprio, pronto, perdeu toda a beleza. Verdade. Não é? Então, tem que ter essa harmonia, né? Esse conjunto. É igual a gente citou no início, quando a gente vê uma roupa bonita, mas não combina com a gente. Porque
às vezes tá desarmônico, né? Seria isso, né? Encontrar sua coloração é você encontrar o que harmoniza melhor com você. Sim. Essa seria a mais simples definição? Sim, faz todo sentido, porque a harmonia é a repetição. Então, quando a gente encontra a nossa cartela, por exemplo, a gente está replicando o que já tem na nossa composição natural, na nossa roupa. Então, aquilo vai se unir de alguma maneira. Então, vai ter harmonia e vai ter mais beleza. Que legal! E a cartela está ligada com as estações da natureza? Isso. Que é o 3 de cada estação. 3 de cada 12. estação. Isso. Nossa, então são bastante. São bastante. E por que está ligada à natureza? Tem uma explicação? Tem até pela cor da natureza. Digamos assim, a gente entrou no outono agora, né? E quando a gente pensa numa paisagem outonal, a gente pensa em algo mais terroso, aquela paisagem sem intensidade. Não é que nem a primavera, que, por exemplo, na primavera as cores mudam drasticamente. Né? Tá rosa, tá verde, tá amarelo, as flores Bem mudam. colorido. Tudo muito rápido, né? No outono a gente tem uma continuidade, né? As folhas caem, tem aquele caminho contínuo. Então, as próprias cores do outono nos remetem às cartelas outonais. Então, tudo tá interligado. No verão, tudo também é mais tranquilo, aquele céu limpo. Por mais que tenha o calor, tudo é muito mais sereno, né? Você tem uma tranquilidade. No inverno, tudo é mais profundo. A gente se fecha, né? A gente quer ficar dentro de casa, quentinho. Faz todo sentido. Então, assim, as cores têm tudo a ver com as estações e com a personalidade. É muito legal. Isso é muito bacana mesmo, né? E é legal também refletir porque a natureza tem uma harmonia. A natureza não é bagunçada. Verdade. Não. As próprias estações, elas têm as cores próprias delas, né? E o conjunto harmônico ali do formato da natureza, né? Se você vê uma paisagem, ela tem uma harmonia entre a montanha, entre o céu, entre as folhagens, Verdade. né? Tem muito a nos ensinar, né? A criação, né? Eu vejo isso, Deus colocou a criação ao nosso dispor para nos ensinar o que realmente é belo, né? Verdade. Que bacana. Agora, dicas práticas, assim, né? É muito importante a imagem pessoal para um negócio? Muito. Muito. Como que eu posso colocar isso em prática? Então, provavelmente, o meu jeito de se vestir, de me comportar, vai interferir no meu trabalho. Vai. Diretamente. Assim como a qualidade do seu trabalho, né? Então, assim, vamos levar, né, como exemplo o brigadeiro mesmo. As empreendedoras, né? Temos ali mães, né, donas de casa, a maioria, eu acredito, e trabalham de dentro de casa mesmo. E muitas vezes a gente deixa pra lá de se arrumar. Acaba acordando ali de pijama. Ou Tem em casa mesmo? Casa, ninguém vai me ver, né? Vou fazer aqui, claro que um trabalho muito caprichoso, mas acaba não se preocupando com a imagem. Só que isso também é fisiológico. Quando a gente não se arruma, o nosso cérebro não entende que o dia começou. Né? Então, a gente precisa mandar essa mensagem pro nosso cérebro. Tirar o pijama. Tirar o pijama é o primeiro passo. A gente precisa começar logo cedo. Tirar o pijama, lavar o rosto, dar uma arrumada no cabelo, passar um batonzinho, que seja, né? Não precisa de muita coisa. Ver ali conforme você consegue, né? Se ajustar na realidade. Mas, por exemplo, acordar 10 minutos antes do filho é uma boa opção. Pra quem tem criança pequena. Sim. 10 minutinhos ali, você já consegue ficar pronta. A criança já vai te ver pronta. E isso também serve até na educação dos filhos, né? Porque seus filhos vão te ver pronta pro dia, arrumada ali, e ele vai se inspirar naquilo. Se for uma menina, nossa, eu vou querer ser igual minha mãe, né? Se for um menino, vou saber escolher uma esposa como minha mãe, né? Então, assim, interfere na educação e o seu trabalho se torna muito mais produtivo, né? O nosso cérebro, de fato, entende que o dia começou. Opa, então vai render, né? Eu vou ser mais produtiva. Vai dar muito mais certo se eu passar na frente do espelho, eu não vou sair correndo. Né? A gente vai poder atender uma ligação, videochamada. Videochamada, atender o correio. Né? Então, assim, a gente tem que estar minimamente pronta para atender o SEDEX, pelo menos. Pelo menos. E uma coisa interessante que me veio aqui agora, né? Até para acontecer alguma coisa. Porque, imagina se você se acidenta dentro de casa... Precisa entrar o SAMU e você vai pro hospital pelo que de qualquer jeito. Ou seu filho se machucou, você vai levar pro hospital. Você não vai parar pra se arrumar. Não dá tempo. Você vai chegar lá. Tem que pensar. Até pra você ir buscar pão na padaria. Se você querer, você torce o pé. Verdade. Porque já aconteceu isso com a minha amiga, né? Infelizmente. Ela saiu de pijama em casa, coitada. Não acredito.
e torceu o pé na frente da calçada, assim. Tadinha. Aí ela ficou 2 dias no hospital com aquela mesma roupa. De pijama. Coitada. Até esperar, porque ela teve que fazer cirurgia. Então, a gente tem que estar preparado pra tudo. Não que a gente queira que aconteça isso. Mas se acontecer, Você tá pronto. Pode me levar, que eu tô pronta. mas vai ser o redor. É É verdade. interessante. A gente está preparado pra vida. Eu fico pensando nisso. Se você acorda de manhã, às vezes você dá tempo, toma um banho, né? Tira aquela preguiça, aquele cansaço pra começar mesmo o dia, né? A gente pode até colocar um desafio, né, pra quem tá nos acompanhando, fazer esse teste. Façam. Quem tem costume de trabalhar em casa ou de ficar bastante em casa, um dia pelo menos se arrume e faça a comparação dos outros, né? Isso, façam. Faz isso. A pessoa mesmo vai sentir a diferença, né? É muito, muito. O que a gente falando aqui é só teoria, então você tem que pôr em prática, né? Então, faça essa experiência, mesmo essas que empreendem em casa, né? Até mesmo pra estar bem pro seu marido, né? Porque às vezes, antes do namoro, lindo, se arrumava. Tem os memes, né? Brincadeira em casa, não se arruma mal, né? Ele precisa, né? O encanto, a beleza. Ela é contínua, como você disse, né? É uma rotina. Qual que é a palavra que você colocou? Da beleza? Da harmonia. Ela é uma repetição. Repetição. Você usa essa palavra. Então, a nossa vida, a rotina não é uma repetição. Então, esse cuidado, às vezes, no início é difícil, né, Amanda? Pra você foi difícil no início? Muito, muito. Principalmente dentro de casa. Principalmente. Para sair ainda era mais fácil, assim. Agora, dentro de casa, eu sempre falava, nossa, vou precisar me arrumar, mas sim, eu vou ficar em casa, às vezes sozinha, né? Quando meu marido não tava, puxa, será que vale a pena? Entre aspas, né? Na cabeça. Exato. Então, às vezes, a gente acaba se deixando levar pela preguiça, o comodismo, mas quando a gente se vence, até na questão da imagem, a gente adquire virtudes, né? A gente melhora em vários pontos. Que Então, você citou a bondade, isso. né? Nos tornamos pessoas mais boas, né? Boas. É importante isso. Hoje o mundo, eu vejo na rotina, vai deixando a gente pior, sabe? Ruim, mal educado. Eu vejo isso quando eu ando no metrô, eu sempre vejo, acho que você, no seu dia a dia, pode observar, né? As pessoas vão ficando mais insensíveis, eu percebo isso. Deselegantes, né? Rudes, reclamonas, tanta coisa. Verdade. E isso vai vindo sobre a gente, e se a gente não busca virtudes, exatamente, se a gente não busca o autoconhecimento, a gente vai deixando aquilo tomar a gente, Wanda? Verdade. A gente se deixa levar, né? Porque a nossa volta tá dessa maneira. Se a gente não nadar contra ou não tentar se ajustar nesses pontos, né? A gente acaba fazendo a mesma coisa, né? Então, que legal ver que isso trabalha nosso interior também. Com certeza, então, você já viu um grande avanço na sua vida pessoal. Sim. Em 1 ano e meio que você disse? Mas todo esse processo é 1 ano e meio mesmo. É 1 ano e meio que eu comecei com a consultoria. Mas, Acho que uns 2 anos antes eu já tinha começado a buscar esse ajuste na imagem. então, ao todo, 3 anos. Uns 3 anos e meio, Então, por você aí. já vê, ó, a Amanda de 3 anos atrás e de hoje é outra pessoa. Outra pessoa. Que legal. Você já viu aí um mexer na sua vida. Sim, Interior, exterior. tudo. E as pessoas à sua volta. Que relatos que você tem, assim, de clientes, né? Que você já atendeu e que foram transformadas. Eu atendo também várias mães, né? Tem bastante mães que me procuram justamente por essa dificuldade. Virei mãe agora. Não me encontro mais, né? E várias outras empreendedoras e tudo mais, mas bastante mães. São uns relatos, assim, que eu acho muito legais. Porque tem uma mesmo que tem 4 filhos e ela sempre fala assim, nossa, eu consigo me arrumar agora com 4 do que antes com 1. Ou com nenhum. E eu acho incrível. Dela faz a unha, ela mesma. Sabe? Então, assim, ela viu a importância disso. Que testemunho. E ela tem transformado isso na vida dela mesma, sabe? E depois da consultoria, ela colocou cores na vida dela, sabe? Várias, né? Elas falam, nossa, agora eu consigo usar sem medo. Eu me encontrei, né? Eu consigo, assim, olhar pra mim, olhar pra minha família com outros olhos. Então, assim, vários relatos nesse sentido. Eu fico nada, né? Não tem dinheiro que pague mesmo tudo isso. Porque são vidas, né? Transformadas, famílias. Então,
É impressionante, é incrível. E com certeza traz muito mais alegria pra vida da pessoa, né? Sim. Cores, né? As flores, até mesmo decorar a casa, né? Trazer uma harmonia pro ambiente do lar. Traz um aconchego. Aí você se sente num ambiente mais feliz. Eu acredito, né, que a consultoria também ajuda a trabalhar a ordem, né? Você citou uma das virtudes. E como a ordem é importante. Porque com uma casa desorganizada, traz uma sensação mais preguiçosa, né? De bagunça, de procrastinação, de preguiça, não é mesmo? Então, eu acredito que vai trabalhando exatamente esse interior, porque vem do interior a ordem, né? Pra você melhorar o seu dia, a sua vida, e vencendo, né, alguns vícios, né? Até mesmo tristezas. Vamos entrar nesse assunto até mesmo, né? De relaxamento e gestão do estresse. O que isso está ligado à consultoria de imagem? Então, tudo tá ligado. Né? Tá tudo interligado. O que acontece? Às vezes a gente foca tanto no trabalho que a gente se esquece, né? É muito importante a gente trabalhar, com certeza, mas é importante a gente aproveitar o tempo também de outras maneiras, né? Ter um momento de descanso, ter um momento com a família, um momento de passeio, né? E tudo isso vai refletir na saúde do corpo. Porque não adianta, às vezes, eu só tentar cuidar do meu exterior e não beber mais água, e não dormir direito à noite, e não melhorar a alimentação. Então, assim, e não relaxar, né? E não descansar, e não me desligar um pouco. Então, tudo isso é muito importante, porque o nosso corpo vai refletir o que a gente sente por dentro, né? Até mesmo o próprio estresse. O estresse Veio pro exterior, né? veio pro exterior, sai espinha, sai mancha, o melasma mesmo tá ligado ao próprio estresse. Então, assim, várias coisas o nosso corpo vai refletir, que é o que a gente tá passando por dentro. Claro que com o tempo vai vir as coisas, as imperfeições, e isso é normal, ninguém tá tendo uma vida perfeita, né? Uma qualidade de vida, né? Exatamente, mas a gente, assim, tem um tempo para cada coisa, né? A gente ter o tempo para nossa casa, a nossa família, o próprio cuidado com a ordem, né? Em relação à organização da nossa casa, também é muito importante. Justamente por isso, ali a gente descansa, né? Ali a gente precisa ter o nosso tempo para refletir na nossa imagem. Nossa, eu imagino, exatamente, colocar qualidade de vida, né? Porque senão a gente fica sobrecarregado e o próprio corpo, pra ele querer respirar, ele dá um pane, né? Dá um pane, Eu assim, se você não para por vontade própria, eu vou fazer você parar por querer. Não é? E aí, às vezes, vem até mesmo a depressão, a ansiedade. A ansiedade está totalmente ligada a isso. A gente vive num mundo totalmente propício para gerar em nós ansiedade, né? Principalmente pela tecnologia. Sim. Porque a gente não está... A nossa mente não trabalha no nível do avanço tecnológico. A gente vê ali informações, mas a gente não vai gerando conteúdo em nós. A gente às vezes passa 2 horas na rede social. E aquilo gera ansiedade em nós. Muita. Porque a gente vê vídeo, né? Lê um monte de coisa, mas se a gente parar, vamos fazer um resumo de tudo que eu vi, a gente não lembra. A gente pega tantas coisas. Exatamente. Mas não gera aquele conteúdo. Então, automaticamente, isso converte em ansiedade, né? Porque a gente começa a ficar um pouco desesperado e nervoso e estressado. Né? Então, é interessante isso, né, Amanda? Como isso tá ligado, né? Muito. Então, trabalhando a imagem, olha quanta coisa a gente trabalha por trás. Muito, e até a questão do relaxamento, né? É bom a gente ver o que entra pelos nossos sentidos, né? Pelos 5 sentidos. Principalmente pelo olhar e pelo ouvido, né? Em questão do que a gente tem olhado, tem observado. Será que eu parei para olhar a natureza? Será que eu percebi que o sol tá ali todos os dias, né? O nascimento de uma flor, né? Observar uma criança. São coisas belas que tem à nossa volta que passa despercebido, né? E por isso também que a gente fica nessa ansiedade, porque a gente fica no celular, né? A gente vai perder dentro de casa e perde a sensibilidade do que está à nossa volta, que existe uma estabilidade no mundo, né? Existe ali uma ordem no mundo, só que eu tô pensando no amanhã, na semana que vem, só no depois. Então eu não vivo o presente, né? Eu não vejo que tem algo bom ali, que tem alguém bom aqui do meu lado, né? E a gente tá vivendo só lá na frente. E acaba que a gente não relaxa, a gente não descansa, né? A gente não observa e não deixa entrar coisas boas pelo nosso sentido. A própria música acelerada, batida, Sim, tá tudo sentido. né? Acaba
acelerando mais a gente. Mais ainda. E a gente não relaxa, né? Às vezes eu vou trabalhar, põe batidão o tempo todo. Não, calma, né? Vamos desligar um pouco, se acalmar. É muito importante mesmo. Faz total sentido, Amanda. E a gente vai entrando no ritmo do mundo, né? Porque as músicas do momento, o filme do momento, a arte, né? Tá tudo ligado a isso, né? A beleza. E um dia, realmente, tava no metrô, aí todo mundo andando rápido. Peraí, por que eu tô com pressa? E se indo junto. Exatamente, a gente não percebe. A gente começa a entrar numa rotina que não tem necessidade de fazer tudo correndo, tudo apressadamente, né? E aí isso gera ansiedade. Porque a nossa vida pede calma também, né? O nosso organismo tá ali trabalhando no tempo dele. Então, cada coisa tem seu tempo, né? Verdade. Então, eu parei de ficar correndo no metrô. A não sei que eu esteja realmente atrasada. Mas se eu tô com um tempo ali, eu posso sair 10 minutos antes, anda com calma, sabe? Aprecia o céu. Às vezes, uma vez eu parei pra pensar, nossa, qual foi a última vez que eu olhei pro céu? Olha só. O que você falou, apreciar a beleza. Como que chama isso? Educar o olhar? Educar o olhar, o imaginário. Alimentar o nosso imaginário. Isso. É uma reeducação que a gente precisa fazer, né? Muito. Porque vira um vício as outras coisas e a gente esquece do essencial. Então a gente precisa novamente educar os nossos sentidos. Muito bacana, Amanda. Sensacional esse podcast. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Quem quiser te acompanhar, como que faz, aonde ela pode acessar para te encontrar? Certo, no Instagram, né, meu arroba é Amanda Garcia, consultoria de imagem, podem me procurar. Lá tem o botão também do WhatsApp, para quem precisar de orçamento ou qualquer coisa assim. E lá tem muita dica, né, muita coisa legal. Isso é bacana. Eu coloco pro pessoal. Isso é muito bom. E você faz atendimento online? Online e presencial. Os dois. Então, se a pessoa for à distância, ela também pode ser atendida. Tranquilo. Isso é bom. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Apreciar muitas cores na sua vida, muitas luzes, né? Muitas pessoas abençoadas no seu caminho, em que possam ser transformadas por você. Amém. Que agradeço. Obrigado pelo convite, é uma honra estar com vocês. Admiro o trabalho de vocês, tudo aquilo que vocês fazem. Sejam doce na vida de tantas pessoas. Obrigada. A gente deseja o mesmo. Obrigada. E para você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado, porque foi um bate-papo muito bacana. Com certeza vai ter muito proveito na sua vida de maneira prática. Não é mesmo? Sim. E deixa nos seus comentários o que você achou desse assunto, se você já tinha ouvido falar sobre isso, se é a primeira vez. Se você já começou a colocar isso em prática na sua vida, não esqueça de deixar nos comentários. Deixa um like também no vídeo para nos ajudar também a engajar e esse vídeo alcançar outras pessoas. E compartilhe também, né? Tira um print, marca a Brigadeiro, marca a Amanda que você assistiu, conferiu esse podcast. E até o próximo. Leve alegria, leve um brigadeiro com você. Isso aí.